Oi, pessoal, vem comigo resolver minha provinha aqui que eu apliquei no terceiro ano do ensino médio e vou aproveitar para explicar um pouquinho de física basiquíssima para você que não sabe nada. Vamos lá, então para começar, o conteúdo clássico aqui onde eu trabalho para o terceiro ano do ensino médio é esta área muito legal da física chamada eletricidade. Então a física básica começa quando você entende que é com I, é eletricidade. Muita gente fala errado, fala eletricidade, escreve com I, mas é eletricidade também, ó, electricity, eletricidade, beleza? No meu estado, tradicionalmente, o terceiro ano todo do ensino médio roda em torno de eletricidade, eletromagnetismo, eletrostática, eletrodinâmica, tudo que é eletro, e tudo o que é feito por esses carinhas aqui, ó. Então, eu vou falar um pouquinho deles, tá? Basicamente, para você entender, tudo na natureza é feito de átomos. Tudo que é matéria no mundo, você é feito de átomo, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, você tem isso aí dentro da sua composição, das suas células, das suas moléculas. Então, todos nós somos feitos de átomos. Esses átomos são as casinhas de três partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles estão presos. Eles estão presos no núcleo do átomo. Como assim? O átomo, resumidamente, é uma bolinha com outra bolinha dentro. Ao redor, aqui na parte externa da bolinha, tem os elétrons. E lá dentro, nessa bolinha minúscula que fica no meio, que é o núcleo, tem os prótons e os nêutrons que estão lá dentro, tá? Então, o que eu costumo explicar? Os elétrons, como eles ficam fora, eles conseguem se mexer facilmente. E aí, todos os fenômenos que acontecem quando os elétrons se mexem, nós classificamos como fenômenos elétricos. Por isso que o nome, inclusive, gente, é eletricidade. Porque vem dos elétrons, porque eles ficam aqui na parte externa do átomo e é fácil de mexer. Então, qualquer coisa elétrica, fenômeno elétrico, eletromagnético, é porque o elétron se mexeu, tá? Se não fosse os elétrons, seria protocidade, neutricidade, nêutron, próton, né? Mas não é. Por quê? Porque é o elétron, porque vem dos elétrons. Então eu costumo explicar, inclusive, que o próton começa com P de preso no núcleo. Então o próton não se mexe. Ah, professor, mas o próton então nunca faz nada? Faz. O próton e o nêutron até fazem algumas coisas, só que quando o nêutron e o próton fazem, não é mais simplesmente eletricidade. Aí já são fenômenos nucleares, porque eles estão dentro do núcleo. Sabe, energia nuclear, bomba nuclear, radiação que vem nuclear, coisas nucleares. Aí é por causa do próton e do nêutron. Mas tudo que é mais simplesinho é o elétron, a eletricidade. Então a gente começa com esse conteúdo aqui no terceirão. E aí vamos lá. Sabes que qualquer substância eletrizada está no estado anormal. Isso acontece porque, então, eletrizada é a substância que deixou de ser neutra. Eu vou abordar esse negócio de neutra em outra questão, mas tudo que eu expliquei até agora, a conclusão é de que todos os fenômenos elétricos, incluindo substâncias estarem eletrizadas ou não, vêm do movimento dos elétrons. Ou seja, a resposta certa aqui vai ser ganham ou perdem elétrons. Porque se ganhar elétron fica eletrizada, se perder elétron fica eletrizada. Se o elétron dá para lá e para cá, eletrizado. Número 2. Para distinguirmos materiais isolantes de condutores, consideramos o fato dos isolantes. Isolante é um material que não conduz bem a eletricidade. Por exemplo, todo mundo conhece a borracha como um bom isolante. Condutor é um material que conduz bem a eletricidade. Por exemplo, a maioria dos metais, alumínio, mercúrio, que também é um tipo de metal, ouro. Enfim, vamos chegar nessa outra questão aqui. Aqui está perguntando, para distinguir os materiais os isolantes dos condutores, consideramos o fato dos isolantes apresentarem um número desprezível de elétrons móveis. Por quê? Tudo é causado pelos elétrons quando eles se mexem. Isolantes quase não têm nenhum elétron móvel. Se ele tem é muito pouco ou não tem. Então, por isso que isolantes são isolantes, isolam a eletricidade, porque neles os elétrons têm muita dificuldade de se mexer ou quase não têm elétrons. Essa questão, considere os materiais abaixo e assinale a alternativa no qual os três materiais citados são isolantes. Todo mundo conhece a borracha, né? Então, dica de questão, se você já viu que a 1 é a borracha, você vem aqui, opa, é uma dessas. Não vai ser outra dessas aqui, né? Corpo humano, será que é um bom isolante? Se fosse um bom isolante, você nunca teria tomado um choque elétrico na sua vida. Por quê? Porque a eletricidade passa pelo seu corpo, então você não é um isolante. Alumínio é um metal, também não é um bom isolante. Grafite não é um bom isolante, falei dele na aula. Vidro é um bom isolante, ouro não, porque é metal, mercúrio não, porque também é um metal. E a porcelana também é um bom isolante. Curiosidade, tem gente do terceiro ano do ensino médio que perguntou pra mim durante a prova, o que é porcelana no terceiro ano do ensino médio, tá? Enfim, complicado um pouco, mas vamos lá. A resposta aqui é 1, 5 e 8, né? Letra E. Num condutor metálico carregado positivamente, aconteceu o quê? Se ele está positivo, é porque ele tem mais carga positiva e menos carga negativa. A carga positiva, quem carrega ela são os prótons. A negativa são os elétrons. Mas lembrando que nos fenômenos elétricos, o elétron é a única coisa que se mexe. Então, se está positivo, não é porque ganhou o próton. Não existe ganhar próton, porque o próton não andou, não pulou nada de próton. O que aconteceu foi que perdeu elétrons. Quando o número de elétrons é menor, perdeu elétron, o número de prótons fica maior, mesmo sem ganhar prótons. Então, aqui é porque
faltam elétrons. Beleza? A 5, não vou ler tudo isso aqui, mas pergunta sobre isso. Então, corroborando com o resto que estou aqui em cima, ó, quando você tem números iguais de prótons e elétrons, o corpo está neutro eletricamente. Isso significa que você agora tem carga elétrica no seu corpo. Só que você tem o mesmo número de cargas positivas e negativas. Quando isso acontece, seu corpo está neutro e você não sente nada. Agora, se o número de prótons é diferente do de elétrons, você fica eletrizado. Você, qualquer material, né, qualquer coisa, o número de prótons muda o número de elétrons. E isso é porque ganhou elétron ou perdeu elétron. Se ganhar elétron, fica negativo. Se perder elétron, fica positivo. Para isso, eles tinham que responder essa questão. Se um corpo está eletrizado, o número de cargas negativas e positivas é o mesmo? Não. Se está eletrizado, não é o mesmo. Se um corpo tem cargas elétricas, ele está eletrizado? Não, também. Tudo tem carga. Eletrizado é quando o número de cargas é diferente do outro. O corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas? Não. Neutro tem carga. Só que elas estão de igual para igual. O corpo está positivamente eletrizado quando o número de elétrons é menor? Sim, se tem menos elétron, significa que tem mais próton, que eu falei aqui, então tá certo. Fica positivo. E negativo é o contrário. O número de elétrons é maior. Certo também. 4 e 5, 4 e 5 e letra D. Parte de trás. 6. Qual das afirmações abaixo se refere a um corpo eletricamente neutro? Neutro tem carga, mas o número de cargas positivas é igual de negativas. Prótons igual de elétrons. Não necessariamente prótons e elétrons, tá? Mas positivas igual a negativas. Então, o que diz aqui? Não existe, pois todos os corpos têm carga. É um corpo que não tem cargas positivas nem negativas. É um corpo com o mesmo número de cargas positivas e negativas. Certo? Tá aqui. Então, até a questão 6, dava para você tirar uma nota 6, que é a nota mínima aqui, sem fazer cálculo, porque é o terror de todo mundo, né? Aí na 7 não, eu tinha que fazer cálculo. Mas o cálculo era assim. Tinha que calcular Q, que é a carga elétrica, N é o número de portador de carga, e o E é a carga elétrica elementar, que vale isso aqui. Então, por exemplo, essa questão, corpo inicialmente neutro recebe 10 milhões, e eu ainda coloquei do lado, para ajudar, que 10 milhões é 10 elevado a 7. Eu tinha que botar 10 elevado a 7 no lugar do E, e multiplicar, no lugar do N, desculpa, e multiplicar o E, que é isso aqui. 1,6 vezes 10 na menos 19. E aí eu trabalhei isso na sala, fizemos exercício, eu deixei até usar o caderno para ver coisa resolvida. Como fazer essa conta, que é basicamente, o notação científica, que é o 10 com expoente, só faz conta com outro 10 com expoente. Então, como não tem mais nada, além do 1,6 como um número normal, digamos assim, ele continua ali. 10 na 7 com 10 a menos 19, não vou explicar agora, mas você mantém o 10 e soma os expoentes. Menos 19 mais 7 dá menos 12. Então dava isso. Porém, tinha duas respostas com essa opção. Uma positiva e uma negativa. Como o corpo recebeu elétrons, ele fica negativo. Então essa aqui. Mas eu sou tão legal, que se alguém marcar a D, eu vou dar meio ponto. Porque, enfim, tô aí para ajudar. KKK. A 8 é um pouco mais complexa, fala aqui o número de prótons de um bloco de cobre, o número de elétrons, e pergunta, qual será a carga total positiva? Na verdade, nem é tão complexa, é a mesma conta. Só que nessa letra A, como está pedindo a carga positiva, está pedindo apenas a positiva, o número de portadores é só de prótons. 5 vezes 10 elevado a 21. Vezes o E, que dá isso. 5 vezes 1,6. Até calculadora eu deixo, tá? Se a pessoa não sabe fazer isso, isso dá 8. Vezes 10. Com esse, mantenho 10. 19, menos 19 mais 21, 2. 8 vezes 10 dá 2 coulombs de carga. Era isso. Essa daqui era a mesma coisa, só que usava o número de elétrons, e dá 2 vezes isso, que dá 3,2 vezes 10 a menos... Na 2, desculpa. Até aqui, eu fiz valendo 10, tá? Porque na hora da prova mesmo, aqui diz, escolha e responda apenas uma das questões abaixo. Eu decidi mudar e fazer até aqui valer 10, e essas duas ser extra, porque era um pouco mais complexa. Se fizesse, ganhava mais, podia até tirar 12. Não vou explicar elas agora. É isso aí, vou corrigir agora, vamos ver como é que eles se saíram, né?